tudo certo? Sejam bem-vindos de volta ao Auto Daily. E hoje vamos falar sobre a incrível história de evolução do Volkswagen Golf, este grande ícone alemão, relembrando como o hatch se transformou ao longo das gerações. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Feito isso, bora pro vídeo. A nossa jornada, ela começa ali na década de 70, quando a Volks apresentou o Golf MK1, que tinha linhas simples e conservadoras, que revolucionaram o mercado. E até acho legal a gente ressaltar, né, que ele tinha uma semelhança muito grande com o nosso Golzinho, né? Inclusive, o Golzinho, ele foi inspirado, né, no Golf que era vendido na Europa, né? E outra coisa legal de falar do Golf é que ele tinha a promessa de ser um carro compacto e eficiente, né? Que ele teve a difícil missão de substituir, né, o Fusca, né, que foi um grande ícone, né? E outra coisa legal do Golf é que ele era muito divertido de dirigir, né? Mas isso principalmente, né, ele brilhava na versão GTI, que mesmo tendo só um motor pequenininho de 110 cavalos, né, era um motor 1.6, ele tinha só 832 kg, além das suspensões retrabalhadas, o que fazia ele ter um 0 a 100 em 9.6 segundos, que era impressionante para a época. Em meados ali da década de 80, o Golf MK2 entrou em cena, mantendo o espírito do original, mas trazendo várias inovações, o que o colocava à frente do seu antecessor. Novas tecnologias, melhorias na segurança e design mais aerodinâmico foram fundamentais para o sucesso da segunda geração. Com a chegada dos anos 90, o MK3 consolidou a presença global do modelo. Estética arredondada, motores mais eficientes e diversas versões do veículo que atendiam a diferentes necessidades de consumidores fez com que o Golf se tornasse uma escolha popular no mundo todo. No Brasil, se tornou um sonho de consumo, principalmente na versão GTI, que contava agora com 116 cavalos e 16 kg de torque. A chegada do GTI no Brasil foi um marco, já que na época a gente tinha por aqui somente o Gol GTI, Cadete e GSI, carros que eram de projetos mais simples e baratos, né? Esses eram os esportivos da época, né? E o visual chamativo e largo do Golf, o acabamento diferente, chamou muito a atenção do povo aqui na época. Cara, eu lembro que na época meu tio teve um Golf MK3 do GLX, acho que o dele era um 1.8, e ele falava, cara, que realmente o carro, por onde passava, ele chamava a atenção, né? E era um carro caro na época, né? E o GTI, né, o meu tio tinha o GLX, mas o grande sonho de consumo de todo brasileiro acelerado da época era ter um GTI, né? Mas bem na verdade, cara, aquele carro ele andava muito bem pra época, mas ele ainda tomava pau pro Gol GTI 16 válvulas, né? É triste, mas ele tomava pau pro GTI 16 válvulas. Mas claro, não tira o mérito do MK3, que com certeza é um dos meus Golfs preferidos e com certeza um dos Golfs preferidos de todos os brasileiros que gostam de carro. E finalmente, a gente chegou no MK4, que pra mim foi o Golf que mais trouxe avanços significativos, principalmente na questão de conforto, tecnologia e desempenho. Galera, era um carro que no final da década de 90 já tinha até aquecimento dos bancos, coisa que muito carro caro não tem hoje, né? Aqui no Brasil, claro, não foi muito útil por ser um país tropical, um país mais quente, mas na Europa provavelmente foi muito útil, né? Porque lá é realmente muito mais frio do que aqui. Mas enfim, na quarta geração do Golf, ele também ganhou seu primeiro motor turbo, que é aquele famoso 1.8 turbo de 20 válvulas, né? Que era do grupo Volkswagen Audi, que compartilhava ali, que era compartilhado com o Audi A3 na época, né? Outro carro que foi grande sonho de consumo na época. Mas não foi tão clássico quanto esse GTI 4, né? Que de primeiro momento veio com 150 cavalos nesse 1.8 turbo, que era o famoso i prata, né? Que era o GTI com izinho prata. E a gente teve depois uns certos ajustes ali que a Volkswagen fez no motor e ele passou a render 180 cavalos, né? E esse era o GTI com i vermelho, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas o GTI de 150 cavalos era o GTI completamente prata e o GTI de 180 tinha o izinho vermelho, né? E pra mim, esse foi o Golf que mais marcou. É a minha geração preferida do Golf, é o que eu acho mais bonito até hoje. Acho que muito porque esse carro me marcou muito
porque o pai de um amigo meu, ele tinha um MK4. Não era o GTI, né? Mas era um MK4 2.0, era aquele prata meio dourado, sabe? Que tinha do MK4. E eu lembro que ele me chamava atenção, porque os carros que eu via na rua, o carro que meu pai tinha um Fiesta na época, e os carros que eu via na rua, o carro do meu avô era um Gol, os carros que a gente via na rua era menor, né? Era o Celta, na época eu nem lembro se tinha Celta, era Corsinha. E eu lembro que eu via aquele carro, aquele Golf, ele era mais largão, ele tinha os pneus maiores. Nossa, eu me apaixonei naquele carro. E até hoje é o meu Golf preferido, é um dos meus maiores sonhos de consumo, o GTI MK4, né? E eu acho sensacional. Pra mim, sempre vai ser o mais legal. Lá pra fora, em meados de 2003, o MK4 foi substituído pelo MK5, que em 2004, na versão GTI, foi o primeiro a contar com o 2.0 turbo, o lendário EA888, que rendia na época 197 cavalos. Mas infelizmente aqui no Brasil a história foi diferente, e devido a um histórico corte de custo, a Volks decidiu não trazer o MK5 para o Brasil, pois segundo ela mesma, o mercado daqui não ia suportar. Então, eles fizeram uma gambiarra histórica, e eles pegaram o MK4, que era vendido aqui no Brasil, e fizeram um facelift, né? E esse Golf, aí ele fica conhecido aí como o Golf 4,5, né? O famoso Sportline. Bom, e por mais que esse carro tenha sido muito polêmico aqui no Brasil na época, e até hoje, né, nos fã-clubes de Golf, eu acho ele sim um Golf muito bonito, né? Apesar de ter muita gente que acha que ele não é muito harmônico, o visual dele, eu acho ele muito bonito sim. E gosto muito, principalmente das lanternas traseiras dele. Mas é claro que esse Golf também ele ia contar com a versão GTI, né? E ele infelizmente não usou o EA888, né? Ele ainda continuou com aquele 1.8 turbo de 20 válvulas, né? Só que ele foi feito uma recalibração e ele deixou de render 180 cavalos para render 192 cavalos. 192 ou 193. Não me lembro ao certo o número, mas lembro que isso você só conseguia se você colocasse a gasolina a pódio, se pagasse caro na gasolina, né? E teve esse aumento de potência, tudo do Golf GTI, até porque na época a Honda lançou o Civic SI aqui no Brasil, né? O K20, que era um carro muito, muito lindo na época também, que foi o principal concorrente do Golf GTI e foi o que dominava ali as comparações das revistas automotivas da época. Com o mundo voltado para a sustentabilidade e a revolução digital, as últimas gerações do Golf, o 6, a 7 e a 8, incorporaram tecnologias avançadas, foco em eficiência e conectividade. Mas infelizmente, o único desses três que chegou aqui no Brasil foi o MK7, isso foi em meados de 2013. Enfim, tirando de linha o cansado MK4,5. O MK7 foi outro carro que impressionou o consumidor brasileiro, devido ao seu luxo, conforto e desempenho, oferecidos principalmente pela versão GTI, que fazia o 0 a 100 abaixo dos 7 segundos. Infelizmente, como a quinta e a sexta geração, o MK8 não veio para o Brasil, mas ainda há rumores que esse ano a Volks trará o MK8 ao Brasil, para competir com Civic Type R e Corolla GR. E ao que tudo indica, infelizmente será a última versão do Golf, visto que agora a Volks vai investir somente em esportivos elétricos, como a aberração do ID GTY, e infelizmente galera, esse parece ser, né, o rumo que está tomando o futuro do mercado automotivo. Mas então galera, esse foi um breve resumo da história do Golf, esse ícone do mercado automotivo mundial. Comenta aí qual que é a sua geração preferida do Golf. E muito obrigado por você ter acompanhado até aqui. Espero que tenham gostado e não tenham se irritado com essa minha voz de taquara rachada. E eu gostaria novamente de pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque agora, principalmente no começo do canal, isso vai me ajudar muito. E caso tenham alguma sugestão de vídeo, por favor, comenta aí, beleza? Isso ajuda muito e vai me ajudar a criar mais conteúdo para vocês. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima.